Neste estúdio não se registaram apenas grandes vozes, como Amália Rodrigues, ou grandes intérpretes, como Carlos Paredes ou António Vitorino de Almeida. Por aqui passaram também grandes poetas, como Vinícius de Moraes e Miguel Torga. Quem aqui gravou esteve sempre em boa companhia. O nosso convidado de hoje registou aqui o seu primeiro álbum, em 1975, um disco chamado Com uma Viagem na Palma da Mão. Mas registou também aquele que seria o seu álbum mais mítico, Só, com um pormenor muito importante. Este foi, em 1990, o último álbum de um artista português aqui gravado. Quase 30 anos depois, Jorge Palma volta a tocar e a cantar num local que, para ele, é muito mais do que um simples estúdio de gravação. É a sua segunda casa. E tudo, naturalmente, em alta fidelidade. Podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos, toda a gente... Jorge Manuel de Abreu Palma nasceu a 4 de junho de 1950 em Lisboa. O piano foi o seu brinquedo favorito. Entre os 8 e os 14 anos tem uma primeira passagem pelo Conservatório Nacional, mas a descoberta do rock e da guitarra elétrica desperta no adolescente Palma o espírito de rebeldia que iria acompanhá-lo para sempre. Depois de integrar brevemente grupos como os Jets e os Beatniks, é com os Sindicato em 1969 que Jorge Palma se torna músico profissional, chegando a atuar no mítico Festival de Vilar de Mouros em 1971. A sua viagem a solo começa em 72, com um primeiro e único single em inglês. Impulsionado por Ari dos Santos, começaria depois a escrever em português. O primeiro álbum, Com uma Viagem na Palma da Mão, sai em 1975, editado pela Valentim de Carvalho, onde também trabalhava nos arranjos musicais para temas de artistas como Amália Rodrigues ou Pedro Barroso. No bairro do amor, a vida é um carrossel. Com 2 álbuns editados, um período conturbado leva-o ao exílio voluntário em Paris, entre 1977 e 79. Onde ganha a vida como músico de rua. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? O regresso a Portugal e à década de 1980 consolidam a sua excelência como cantor, compositor, instrumentista e letrista. Nesta década decide também acabar o curso de piano no Conservatório. Termina-o com 18 valores, aos 40 anos, em 1990. Só por insistir. Fruto desse investimento, Só, álbum onde Palma revisita o seu catálogo despido de artifícios, apenas voz e piano, torna-se o seu maior sucesso. Com uma mistura improvável de música erudita, a intensidade do rock e a liberdade do jazz, as canções de Jorge Palma recusam ser classificadas, mas povoam a nossa memória coletiva. Ao longo de uma carreira notável, com mais de 40 anos, Palma permanece fiel a si próprio, genuíno e inimitável. Ao piano ou na guitarra elétrica. Enquanto houver estrada para andar e um palco para ser livre, Jorge Palma vai continuar. Boa noite e sejam todos bem-vindos a mais uma Alta Fidelidade. Hoje temos connosco um homem imprevisível, tanto na vida como na música. Acho que em relação à música podemos dizer que não tem fronteiras, não tem regras e ainda bem que não as tem. Senhoras e senhores, o extraordinário Jorge Palma. Um abracinho, eu quero um abracinho. Bom. Estamos nervosos ou não? Sinto. Um bocadinho. Há aquele bichinho. Então começamos já com a música, só para isto acalmar um bocadinho, pode ser? Exato. Para cantar Encosta de Mim, o incrível, o único, o amigo, Jorge Palma. Muito obrigado. Que bom. Ver as caras todas. Muitas histórias estão aqui.
Ok. Vamos à festa. Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100.000 anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja a exagerar. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Queres ver quem eu não sou? Deixa-me chegar. Chegado da guerra, fiz tudo para sobreviver em nome da terra, no fundo para te merecer. Recebe-me bem, não desencantes os meus passos, faz de mim o teu herói, não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi é de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Desatinamos tantas vezes, é vizinha de mim. Deixa ser meu teu quintal. Recebe esta pomba que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for. É que eu venho do nada, porque arrasei o que não quis em nome da estrada, onde eu só quero ser feliz. Enrosca-te a mim, vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem-bomba, quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. E o que não vivi hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. E o que não vivi um dia de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Bem-vindo, Jorge Palma. Estamos bem? Bem-vindo, Vasco. Começámos com... Obrigado. Começámos com Encosta-te a mim, que, se a memória não me atraiçoa,
O teledisco, vamos chamar-lhe de teledisco, é uma palavra que eu gosto muito, Sim. era com amigos. Exatamente é o que temos aqui hoje. Foi uma festa, foi. Temos amigos aqui, temos família. Este edifício onde nós estamos, este estúdio, também faz parte da tua história. Este estúdio faz uma segunda casa para mim durante muito tempo. Então, para quem não sabe, o teu primeiro disco foi gravado aqui? Não, o primeiro álbum O teu primeiro álbum foi gravado aqui? foi o Mário Martins que me abriu Está ali? Já vamos falar com ele as aqui um portas bocadinho. deste O Mário estúdio. está a fazer um ar de já foi há tanto tempo, nem quero falar sobre isso. Mário Martins, em nome da Valentim de Carvalho, não me impôs limitação disse, olha, vai para lá, com o técnico que é saudoso Hugo Ribeiro, e deu-me o tempo que eu precisei, à vontade. Olha, curtam. Mário, já agora, como é que era este jovem, nessa altura, o Jorge, com muito mais cabelo, comprido, o talento já lá estava, e em termos de amor pela música, como é que era o Jorge? Bem, eu acho que é inexplicável ou por outro, ele já se explicou completamente. Portanto, eu só tenho uma coisa a acrescentar, que é um pormenor de sumenos, digamos assim, que era uma coisa que eu andava sempre à procura nos artistas com quem trabalhava, era porque ele era dos raros que tinha uma qualidade humana com a dimensão da artística, o que é uma coisa rara. Sim. E, portanto, só isso bastou para eu me entender com ele facilmente. De maneira, quando ele diz que eu não lhe dei limitações, não lhe dei, mas ele próprio tinha-as, quer dizer, não há ninguém perfeito, ele não estava nunca no mesmo fuso horário que nós. Em 1991, decidiste, após o conservatório, provavelmente, decidiste Sim, eu fazer tinha- uma retrospectiva de algumas canções tuas e fazê-las apenas ao piano, aqui neste estúdio. Sim, não foi uma decisão minha. Eu fui muito influenciado por muita gente que dizia, pá, tens que fazer um disco, piano e voz. Eu tinha acabado o curso superior de piano em 90. Isto foi gravado em 91. E aqui entra o Zé Manuel Fortes e o Francis Nunes. Que foram as pessoas que estavam atrás da cabine, que era ali. O piano estava ali, um Steinway de concerto. Assim, luzes, pouca luz. E eu tocava... Eu não sei de quem foi a ideia de gravar como se fosse um recital. Sim. Piano e voz ao mesmo tempo. Portanto, eu se me enganasse em qualquer parte da música, outra vez. E muitas vezes não me enganava. Ia lá para dentro, para a cabine. Sabia que não me tinha enganado, nem nada. E olhava para as expressões deles e via lá, pronto, já percebi. Não pode ser esta. Não, vai lá, faz melhor. Sim. Francis, de quem é que foi a ideia de gravar, pegando as palavras do Jorge, como se fosse um recital? Eu estive a reviver isso com o Fortes há bocadinho, porque a minha ideia é que, de início, havia a ideia até da editora de fazer a gravação normal, com o piano e depois a voz, e depois chegou-se à conclusão que ele teria que tocar o piano e pensar na voz e depois gravar a voz, porque se fosse tudo ao mesmo tempo, quando grava tudo ao mesmo tempo, o piano entra na voz, no microfone da voz, e a voz entra no piano. E falámos, eu pensei que tinha feito muita força nesse sentido, parece que o Fortes também, e se calhar até, não sei se andámos no projeto, acho que não. E então sugeriu-se ao Jorge, sugeriu-se assim com bastante... Tem que ser, na base tem que ser, gravar tudo ao mesmo tempo, ou seja, a gravação foi feita quase ao vivo. Qual é o problema que isso traz? Que não é problema. A dinâmica do piano com a voz é real, portanto, ele vinha com a pedalada do conservatório, eu imagino o que é que ele teria feito no piano se tivesse só a gravar o piano assim, e depois fosse gravar a voz. Aquilo ali teve uma ligação logo imediata, porque o piano tinha de dar espaço à voz, a voz tinha de dar espaço ao piano, e tem uma... que é a parte principal da música, que é a parte de sensibilidade que ele deixou ali, naquelas gravações feitas ao vivo. E que passam no disco, tal e qual. Passa no disco. Jorge, eu ouvi tantas vezes este disco, até que assaltaram o carro onde estava o disco, levaram-me o carro, foi uma facada no coração. E lembro perfeitamente das últimas 3 do disco. Eu adorava o disco todo, mas havia aquela sequência final que, musicalmente, isto é bom, me matava.
porque é bom, que era o Viagem na Palma da Mão, Sim, era o Dizem que Ela, e depois acabava com o fim. as três. Aquelas 3 finais curtinhas, mas que eram extraordinárias. E eu sou uma pessoa que está muito atenta aos detalhes. E há um detalhe que eu queria que agora me explicasses, e se possível fosse ali ao piano tocar e eu era a pessoa mais feliz do mundo. Ok. Que é o seguinte, que é o Viagem na Palma da Mão, que é na passagem, que é, a música começa com agarras-te à hora em que o tempo não passou, mergulhas nas cores, Que loucura tempestou. e é esta passagem agora que me mata. E quando é essa nota? Pois é que eu tinha, É essa nota! Eu tinha uma vozinha. Eu posso exemplificar. Trouxemos o piano para isso mesmo. Portanto, isto era. Agarras-te à hora em que o tempo não passou, mergulhas nas cores que a loucura tempestou. Quando te vês para lá do espelho, encontras a solidão. Obrigado, Jorge! Há aqui uma relação muito próxima entre um Jorge Palma e um piano, não há? Eu nasci e já lá estava o piano à cabeceira. Foi. Ao Pedro Benço. Portanto, foi um brinquedo que era o meu brinquedo preferido, de facto. E esse brinquedo favorito acaba então depois por ser a causa de uma relação, e vamos falar sobre essa relação, Jorge, piano, piano de Jorge, conservatório, saímos, já lá vamos. E já falamos do álbum Só. Temos aqui alguém hoje, olá Salvador, Olá. que tem um apreço especial pela canção chamada Só. Aliás, não é mentira que tu cantas a canção. Já cantei um soundcheck, na Um verdade. soundcheck? Porque nós no soundcheck tocamos sempre coisas que não vamos tocar no concerto, para não queimar Mas porquê as que a canção não entra na setlist do concerto? É uma canção tão bonita. É, mas agora tenho que cantar as canções do disco, Faço muito exigências Fazes da tudo muito indústria. bem. E fazes tudo muito bem. Mas a relação com a música começou nas viagens eternas até o Algarve, não é? Que não havia autoestrada. E o meu pai, um dos discos da minha infância é o Guitarra e Voz, a Voz e Guitarra. Voz e Guitarra. E nós estávamos a ouvir exaustivamente Voz e Guitarra, e havia uma versão do Só do Paulo Gonço. Pá. Sim. Paulo Gonço cantava aquilo super bem, pá, super bem. E eu nem sabia que a canção era tua, não? Mas depois, quando ouvi a versão só piano e voz, adorei. E então a canção faz parte das minhas viagens para o Algarve. Eu canto aí e penso nas viagens para o Algarve. E pronto, essa é a minha relação. Tu gostavas muito da versão do Paulo Gonzo. Gostava muito da versão do Paulo Gonço. Sim. Aquilo que eu proponho é que passes a gostar da tua própria versão. Okay? Não vou de certeza, porque Ok. eu sou O que é aquele que eu gajo proponho? autocrítico. O que é que eu proponho? Piano e voz, tu encarregas-te a voz, temos aqui um jovem que se encarrega do piano e fazemos aqui um dueto Salvador Sobral e Jorge Palma. Ok, posso fazer contraproposta, que é o Jorge também canta. Ok? Pronto. Jorge, está aceito? Lembras-te Lembro. mais ou menos? Vamos a isso? Senhoras e senhores, Salvador Sobral e Jorge Palma a cantar Só. Eu duas As, tu B, eu duas As, tu B, eu a última Espera que eu A, tenho que tirar isto. eu duas As, Duas As, eu tu B, eu tu última A, A, instrumental, tal, eu B, B e eu fecho com... exato. Ok. Eu tá faço as bom. duas finais, exato. Só por existir só por duvidar tenho dois
almas em guerra, e sei que nenhuma vai ganhar. Só por hesitar, só por... Enganei, desculpa, não podemos enganar na letra, desculpa. Foda-se. Foi o... É só por ter dois sóis. Ah, foi erro vosso, não foi? Foi, bem parecia. Epá, senão... Porque... Ok. Só por existir, só por duvidar, tenho duas almas em guerra, e sei que nenhuma vai ganhar. Só por ter dois sóis, só por hesitar, fiz a cama na encruzilhada e chamei casa a esse lugar. E anda sempre alguém por lá, junto à tempestade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão. Só por inventar, só por destruir, tenho as chaves do céu e do inferno, e deixo o tempo decidir, deixa o tempo decidir. E anda sempre alguém por lá, junto à tempestade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão. Só por existir, só por duvidar, tenho duas almas em guerra, e sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma vai ganhar. E anda sempre alguém por lá,
Foi isso, muito bom. Tão bom. Obrigado. Jorge Palma, Salva Sobral e um piano. E como eu dizia há pouco, a relação de Jorge Palma com o piano foi uma relação que teve altos, teve baixos e teve um conservatório. E eu e o Jorge fomos visitar esse conservatório. Hã? João Sebastião Bach, João Sebastião, Beethoven. Beethoven. Oi, o meu menino. A saber que foste só tu me tiravas de casa. Só tu me tiravas de casa para vir aqui outra vez para recordar isto tudo. Então, olha, ainda bem. Que bom, estás ótimo. Há que dizer que quando o piano começou a tocar, Jorge Palma disse logo, isto é Bach. E eu gostava que a Olga rapidamente me conte o porquê de ter começado com Bach. É uma pequena private joke para o Jorge Palma, não é? Então foi a grande intervenção do Jorge na minha aula. Foi na sala de conferências, as invenções de Bach. Assim que eu estava a tremer. Cheio de medo. Mas toda a gente, ele mesmo quando se enganava, já dava coisa. Pior era quando eu chegava à aula e me dizia, Olga, eu não tive tempo nenhum para estudar. Tu sabes que a minha neta com 2 anos e meio, a filha do Afonso, a Inês, a primeira coisa que cantou na vida foi o Santa Apolónia. Santa Apolónia, Então ontem ela cantou... Não é fácil de cantar. Pois não, tinha 2 anos e meio, coitadinha, sabia aquilo tudo que parecia. Santa Apolónia rotava magotes de gente. O piano estava aqui, mais ou menos. Exatamente. Talvez um bocado mais à frente. Exatamente, e as cadeiras estavam... E a Olga estava ali. E eu estava ali. E eu, cada vez que me baldava, olhava assim para a Olga. E ela dizia assim. E ele tocava e às vezes não tocava e fazia assim e toda a gente batia palmas. Era uma coisa impressionante. Tinha uma claque, desde que entrou, encheu-se a sala porque tocava Jorge. No bairro do amor, a vida é um carrossel. Como é que um músico, portanto, já tinha LPs lançados, já com uma carreira, cujas pessoas vinham ver as audições no conservatório, como é que um músico se sente na altura tendo que voltar à disciplina, a ter que acatar, vamos dizer, as ordens, as recomendações de uma professora? Como é que isso, não quer dizer afetou, mas como é que lidas com isso? Não afetou, foi puro prazer e amor. A música? A música, eu tornei-me pontual. Raramente cheguei atrasado a aulas. Pronto, havia dias que não tinha tocado na véspera, não sei o quê, ou dia Mas de isso concerto. ele avisava. Tu tinhas sobretudo a vontade de aprender. E Sim, ainda depois, tenho. ainda tens. Ainda Bom, tenho. Quando tiveres, estás vivo, sabes? Eis o salão nobre É verdade. do conservatório. Olha, Jorge, foi ali que estava o júri do teu exame. Senhor. Ficámos com algum compositor aqui atravessado nesta viagem toda? Não, tenho engolido todos. Não, há uma peça que é a sonata. No momento em Dó menor, Patétique, Beethoven. Eu toquei isso num espetáculo ao vivo meu. Obriguei o público a levar com os quase 20 minutos. Ai, que bom, Os fizeste 10 toda. andamentos. Fizeste toda. Bem, tive brancas, não sei o quê, mas tiveram que... Fiz. Como é que começa o último andamento? Viste? Bravo. Viste? Bravo. Até que foi. Quão importante foi o conservatório e esta professora e este edifício na carreira do músico Jorge Palma? Eu não vou avaliar isso assim, porque está para lá de qualquer avaliação.
está aqui. É um período de ouro da minha vida. É a tua formação. E a formação é uma coisa E que tenho fica. muito orgulho Também. por existirem pessoas como esta senhora a trabalharem comigo. Olga, obrigado por esta visita. Eu já tenho que agradecer a vocês. Não, e este Vamos passar à fase do desagradecimento. Também. Há que dizer que o Conservatório está em obras e gentilmente abriu-nos a porta para fazermos esta pequena viagem ao passado. Foi muito bom. Eu, o Jorge e a Olga Pratos. E é muito bom que aquilo seja finalmente restaurado. E tem que ser. Aquilo é um pedaço de história da nossa música que tem mesmo que ser restaurado. E há lá pianos à chuva. É verdade, é verdade. Mas, Jorge, resumidamente, entras muito novo no Conservatório. Aos 6 fui, pronto, foi formação musical. Exatamente. Formação musical dos Amigos das Crianças. Já. Aos 8 comecei a sério a ter aulas com a minha saudosa professora Maria Fernanda Chorro e aos 12 estava a tocar razoavelmente bem, a ponto de ter ganho um segundo prémio no Festival das Juventudes Internacionais. E quando venho, foi em Palma de Maiorca, eu tinha 12 anos, ia fazer 12 anos, portanto foi em 62. Eu queria ser maestro, eu trouxe assinar todas as autógrafos, pianistas, violinistas, maestros. Eu queria, vir naquela. Depois, em 63, já aparecem os Stones, e os Beatles, e os The Who. Isso na prática o que é que... Na prática, a ginástica, as aulas de ginástica, que a minha mãe sempre fez questão que eu tivesse 2 aulas de ginástica por semana, os estudos musicais, o liceu, Camões, foi tudo ao ar. Tudo ao ar. E de repente despertam comigo os meus pais num colégio interno. Pronto, foi assim. Mas a verdade é que essa vontade de acabar o curso de piano no Conservatório acaba por se concretizar. E tu, mais tarde, voltas e acabas o curso e percebemos que, como uma grande ajuda de Olga Pratos. Um pequeno período de 20 e não sei quantos anos. Não, há uma altura que eu sinto que preciso de reciclar. É a altura em que penso também em ter filhos e, pronto, assentar um bocado. Aos 33 recomecei as aulas, e a sério, como eu digo ali, e aos 40 acabo o curso. Olhando para a tua música, vemos que é um cocktail de muita coisa. Encontramos o rock, encontramos o jazz. E o peso da música clássica é muito presente na tua obra. Não é um peso. No fundo, é uma estrutura. Está presente e eu não dou por isso muitas vezes, mas esses conhecimentos têm sido muito importantes para mim. João, podemos dizer que há um Jorge Palma antes, AC, DC, antes do Conservatório e depois do Conservatório? O Conservatório, na obra do Jorge Palma, tem realmente este trabalho fundamental que é o só, que é uma porta de entrada ao universo do Jorge para pessoas de muitas gerações. Temos essa sorte aqui muitos, se calhar. Mas o Jorge, felizmente, já tinha tido, antes do só, sucesso, merecido, sempre merecido, e graças ao que acabaram de dizer também. É esse cocktail, é essas misturas todas que vêm desde o início, desde o período que o Jorge recordou, desde a infância, ou seja, desde que as coisas estavam lá em casa e desde que a música faz parte de sempre na vida do Jorge. E depois com esses cruzamentos com os Sex and Drugs and Rock and Roll na década de 60, que transformam a cabeça, felizmente também, e transformam a nossa música. Falamos de música e temos de continuar a ouvir música. Pois é, pá, vamos a isso? Senhoras e senhores, para cantar Deixa-me Rir, e vamos todos cantar com ele. Senhoras e senhores, Jorge Palma.
Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu que queres vender-me. Deixa-me rir. Nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista. O regaço é nascente. Não me venhas falar de amor. Pois é, há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Deixa-me rir. Tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso. Deixa-me rir. Ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar teu refúgio, aquecer dessas mãos, rasgar a máscara sufocante. Obrigado. Jorge, há quase um ano tivemos a fazer uma conversa aqui, mais ou menos no fim de um concerto parecido com este. Na altura estavas a tocar com uma guitarra Fender emprestada. Agora já não é emprestada, quer dizer, por acaso vai ficar agora paga, já é minha. Na altura perguntei-te se tinhas nascido para tocar guitarra elétrica, afinal já não lembro bem o que é que respondeste. Nem eu, mas gosto muito de tocar guitarra elétrica e nunca tinha tido uma guitarra elétrica minha, agora tenho uma guitarra elétrica minha. Não, o espírito da guitarra elétrica, pronto, é rock and roll, que é um sentimento um bocado de revolta, de irreverência, de liberdade. Tiveste muita carta para bater, quem joga deve aprender a prever, que a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Manjaste muita vida nas apostas e agora traz-se um desconto às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Vocês ensaiaram muito, nem por isso. Ensaiámos imenso, 45 meses, não. Temos para aí 10 ensaios. O pessoal trabalha muito. Este lado é extremamente importante para mim também. Não vou abandonar a música clássica, quer dizer, não é para dar concertos em público, em princípio. Estamos em casa e não vou abandonar as canções tocadas
Tudo é possível na música e é isso que é importante. Jorge, que guitarra elétrica é que era aquela? E é tão bonito ver a alegria de um miúdo que tem uma guitarra, não é? Aquela guitarra, o Zé Pedro tinha várias, não é? Sim. Compraste ao Zé Pedro a guitarra? Sim, a guitarra de Zé Pedro. Era uma das guitarras dele, não estava a usá-la. Compraste a prestações a guitarra? Não? Não foi ok. nada. Então, estamos a falar em escudos ainda. Sim. Foi 100 contos, coisa assim. Mas o que acontece é que o Zé Pedro vendeu uma guitarra, porreiro, passou-se um ano ou mais. Depois houve uma altura que, epá, eu não conseguia afinar aquilo. Não sei. O Zé Pedro conseguia, na boa. Porque tocar guitarra elétrica não é a mesma coisa que tocar acústica. Nada. Nada mesmo. Há técnicas, pronto, a maneira de pisar, tudo. E então o gajo comprou uma guitarra de volta. Então? Pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço? Nesse conseguiu Eu agora ter um... tenho uma Telecaster, mas é nova. Ok. Palmas Gang, como é que surge este projeto? Logo na sequência do só. Portanto, temos o Jorge Palma. Clássico, no piano. Toda a gente, aí o Palma agora no piano, vou ver o Palma. E o Palma está a tocar rock. Guitarra elétrica. É isso que é a liberdade. É isso mesmo. É isso. É essa a ideia de liberdade que tens presente sempre e que se calhar vai contra aquilo que as pessoas esperam de ti? Epá, eu comecei, depois daquela vida, daqueles anos muito certinhos, conservatório, não é? Implica estudos, não é só o piano, é a história da música, é a acústica, é a composição, é essas coisas todas. E gravei-o só e de repente apetece-me voltar para a noite. E é mais fácil seres à noite com uma guitarra elétrica do que com um piano? Sim, eu às vezes vinha de concerto. Porque há o Johnny Guitar Bar. Eu vinha no concerto, antes de ir a casa, e o Johnny, mesmo, com guitarra e mala, não sei. Sim. Portanto, a gente encontrou-se tantas vezes, encontrávamos todas as noites. Éramos residentes. Éramos residentes. Lá estão eles, olha, qualquer voz. O Zé Pedro era sócio e nós éramos residentes. Exatamente. Vou falar com o Alex, o Calu. O Calu e o Zé Pedro eram os sócios. E eles é que tiveram a ideia. Pá. Foi o Zé Pedro. O Zé Pedro já me falava disso. Gostava de fazer umas versões elétricas de músicas do Jorge e tal. Ideia do Zé? Foi a ideia do Zé. E depois começou-se a reunir. Até o nome, o Palmas Gang, foi a ideia tudo dele. Do Zé. Foi tudo do Zé. E depois começas a juntar as peças, é isso? Sim, a ideia inicial era só o Jorge com os sócios, com os 3 sócios. Sim. Só que depois precisavam de uma guitarra solo e falaram comigo, eu entrei. Lá está. O outro residente entrou. Exatamente. Apareceste ali nas imagens. Já agora, exato. Pegando na ideia que vimos há bocadinho do Jorge Palma clássico, ao piano, conservatório, e de repente vimos ali um Jorge Palma, t-shirt preta, lenço na cabeça, ali a dar-lhe forte na guitarra. Como é que é partilhar o palco com este Palma mais elétrico? É ótimo, é sempre ótimo partilhar o palco com o Jorge, porque é uma energia especial. Ele conduz, ele vai à frente e nós só temos que seguir, seguir as pisadas, entrar no sulco e seguir. Eu toquei imensos anos com ele e aprendi muito, cresci muito como músico por tocar com o Jorge. Aliás, uma das razões é porque a gente ensaiava pouco, eu tinha que aprender as músicas no palco. Exatamente. Desenvolvi o ouvido, não é? Às vezes ele dizia assim, agora vou tocar uma canção qualquer. Eu disse, Jorge, essa eu nunca toquei, não faz mal que eu vir a guitarra para ti, tu olhas para a minha mão e segues. Eu aprendi as músicas assim. É assim que se faz. No primeiro concerto, na primeira vez, era assim um bocado de fazer só alguns acordes, apontamentos. Sim. No segundo concerto já tocava um bocadinho mais e depois aprendi a música. Não é? Mas olha, depois acabaste por produzir também discos do Jorge. Sim. Sim. Mas aí consegues ter outro tipo de abordagem em relação ao Jorge. Jorge, agora sou produtor, tens que me contar coisas, tens que falar comigo. Sim. Como é que foi produzir e se tiveste que lhe dar nas orelhas de vez em quando? Tive que lhe dar nas orelhas de vez em quando, como é óbvio, não é? Porque conhecendo o personagem, não é? Mas o Jorge surpreende sempre, porque tem sempre canções incríveis e essa coisa de a gente sentir que de repente ele aparece no estúdio e diz assim, olha, fiz uma canção nova, e diz, que canção é incrível.
por mais que queira, posso passar mais 100 anos que nunca vou conseguir fazer uma canção tão boa, não é? Portanto, essa sensação é Esta ótima. malta que faz boas canções, não é? É uma chatice, pá. É uma chatice para fazer canções boas. Olha, e já que falávamos em Onda Rock, estou muito ansioso para o que vai acontecer aqui agora. Apresento-vos uma das maiores bandas rock de Portugal. Eles são extraordinários e prometem que, se calhar, dar cabo deste estúdio. Não literalmente, felizmente, mas acho que a casa vai abaixo. Jorge, vamos a isso? Vamos. Senhoras e senhores, com vocês agora, os extraordinários Linda Martini. Frágil,
Grande onda. Obrigado. Eu avisei, Linda Martini, a música era frágil e vocês partiram na mesma. Enfim, Jorge, ouvi um obrigado, foi sincero, não foi? Porque o que eles fizeram é pegar na música que é de uma pessoa, respeitar a música, mas fazer como se fosse a canção à maneira deles. Isso deixa um artista como o Jorge muito, muito feliz. É verdade. André, porquê o frágil? Havia tanto por onde pegar, ainda bem que o fizeram, mas porquê esta? Na altura, acho que até foi sugestão fazermos o Portugal. Se calhar seria uma escolha mais óbvia, até pela versão do Palmas Gang, seria se calhar mais próximo do nosso universo, mas achámos interessante sempre que fazemos versões, fazer exatamente isso que estavas a dizer, apropriarmos daquilo que é a canção original, mas torná-la como se fosse uma canção nossa. Pronto, e o Frágil está nas nossas memórias desde sempre, não é? Aquela canção do Jorge Incontornável. E lembrámos de experimentar e a coisa saiu muito intuitiva. Foi quase num ensaio, ali numa horinha, conseguimos resolver a canção e ficarmos contentes com isso. Portanto, acabou por ser essa a escolha. Jorge, tem o selo de aprovação do autor? Eles não precisam. Mas tem. Senhoras e senhores, Linda Martini. É muito bom. É certo e sabido, é de conhecimento geral, que há uma relação também muito próxima, uma história, entre Jorge Palma e metropolitanos. É verdade. É sabido que o Jorge tocava no metro de Paris e não tocava sozinho. E quem tocou com Jorge não se esquece do nosso Jorge. Hello Vasco and hello George Palmer. Peter Dimler from the UK, London, England, living in Paris. I met George Palmer 40 years ago in the Paris city, in the Latin Quarter, when in 1979, when George Palmer walked into the Café Le Mazet, which was a cafe bar for street musicians from the UK, America, all around the world, South Africa, Canada, and the UK. And George Palmer was one of the very few Portuguese singers and musicians that walked into that bar that day. I heard him play Bob Dylan songs, playing on the terraces and in the metro. We met up, played a few times, running away from the police. They used to come and try and arrest us. Many years later, we played in Paris together. I've known George for 40 years, as I said, and he's always a very, very good friend. It's fantastic that today you are doing a tribute to him. He is a wonderful musician. He is always with his old friends since many, many years. Only a few years ago, we were walking in Paris. One of our old friends was playing, and he walked up and started to sing with him. That is George Palmer, a true troubadour, a simple man that never shows off his success. His life is music and friends. We all love you, George. Best love to you and all your family. Thank you, Peter. Peter Dimler. Dimler. Accordion Peter. Accordion Peter? Yeah, because he plays the accordion. Antes de mais, falamos então nesta altura em que eu contextualizei que, Jorge, portanto, tocavas, eras um cantor de rua, tocavas com músicos como o Peter. Como é que essa reunião Fizemos muitas jam sessions. Como é que essa reunião se dava? Era fortuita? Acontecia. De repente aparecia um gajo da África com um instrumento qualquer, ou da América do Sul, alguém que acabou de conhecer e como é que tocas isso? Leva-nos a experimentar. E pronto, foi uma época fantástica. Dava para ganhar bem? Dava para comer ostras e esse carregou o burro bem. Ótimo. Beber Chateauneuf du Pape. Ótimo. Ir aos concertos, grandes concertos, Weather Report, Frank Zappa, lá. E um hotel razoável, com casa de banho privativa. Porque eu não ficava parado no corredor, não é? Claro. Eu entrava nas carruagens, tocava 2 ou 3 músicas e é aquele que se por La Musique. Muito bem, aquele que se por La Musique. Mas, Jorge, há que dizer, para quem possa pensar, na altura, tanto o Jorge
fez a vida, pegou na guitarra, mas já tinhas discos, já estavas lançado, portanto foi uma opção tua, vivência. Vamos chamar-lhe uma espécie de um Erasmus musical. Não, o que acontece é que eu estava já inserido estava-me a afundar no raio da droga de chutes, não é? Já, de coca, heroína, tudo que vinha ao caminho. Sim. E há um momento, não chegou um ano essa coisa, porque eu disse, pá, não dá. Portanto, primeiro fiz a experiência de ir com uma guitarra acústica para a Espanha. Sim. E nesse momento, o casamento não tinha ninguém a viver comigo. Não tinha filhos, não tinha laços nenhum. Não tinha nada que me prendesse. E, portanto, nesse verão em Espanha, eu percebi que podia viver bem com uma guitarra. A guitarra é um passaporte também. E depois, nesse mesmo ano, que é 77, o Peter disse 79, mas não, foi final de 77, e em 78 já tinha muitos amigos lá, e de vez em quando acordávamos e, pá, queres ir a Genebra, ou a algum sítio, Copenhaga? Íamos. Eu adoro essa vontade de Genebra e Copenhaga, como quem diz, vamos ali a Moscavide e à Pontinha. Não, e o Festival de Cannes, estávamos lá sempre todos, não é? A fazer fila para tocar a seguir. Fizeste muito bons amigos nessa altura, amizade que ainda mantens? Que mantenho, e com 40 anos é bom, não é? Olha, vamos ver o próximo amigo. Hi, my name is Jim Potter, and I'd like to say a bit about George Palma. I first got to know George Palma back in 78, the winter of 78. George started playing bluegrass with our group. We would play on the trains. All four of us would go over the barriers. We wouldn't even buy a ticket, we'd just jump over the barriers, including Bank with his contrabass. And we'd get on the wagon of a train, and then we'd play a few songs and pass the hat. We went to London, we went to Germany, we went up to Denmark, we went to southern France. We played street cars in Switzerland, we even played on a bus in Sweden. We played just about anywhere. In fact, with George, you could play anywhere because George was always playing. What does George do when he gets up? He starts playing his guitar and singing. We bring him downstairs to the van that we had. What does he do? He gets in the van with his guitar and is singing and playing guitar. Then we go down to a terrace there in Geneva, and what's he doing? He's got his guitar. We just lead him over to the cafe terrace. He's singing and playing guitar. We join him, play music, pass the hat, make some money for breakfast, and then we sit down, have our breakfast. What's George doing? He's playing guitar and singing. George plays music, he never stops. George got a different name, by the way, when we were in Denmark. Every morning he'd get up in his pajamas and sit there, very often go outside in his pajamas and do a yoga session. So the bass player, Bank, decided we'll give him a new name, we'll call him Yogi Pajamas. And George himself started calling himself Yogi. I had a great time playing with George, and I wish him all the best. Yogi, desculpa, Jorge, há tanto por onde pegar. Tanto. Não paravas de tocar? Eles iam comer, estavas a tocar, entravam na carrinha, estavas a tocar. Acho que ele está a exagerar um bocadinho, mas. Não, eu estou-me a lembrar de uma viagem que eu fiz com o pessoal dos chutes. E era uma carrinha, ia ao Calu a guiar, e íamos para o Porto, para um programa de televisão. Os chutes e eu também. Portanto, deram-me boleia. E pá, ao fim de 150 km, o gajo era um tipo daquela. Cala-te, porra! Epá, tenho mesmo gosto. Olha, o que é que recordas com mais emoção desta altura da tua vida, de saltar a fazer música de país em país com estes amigos? Epá, eu felizmente olho para o presente e futuro. Porque senão é tanta coisa que me enriqueceu, percebes?
e sempre atividade e histórias muito boas. Também aconteceram coisas menos agradáveis. Claro. Mas é um período que eu recordo com... Não sou saudosista, mas estou contente por ter acontecido. Deixa-me agora aqui incluir nesta conversa também com o Salvador. Ter acontecido, isto não parou, não é? Salvador, não quer dizer que foste também músico de rua, mas também quiseste passar por esta experiência de ir para a rua fazer música. É curioso porque eu estou a ver imensos pontos em comum, coisas que eu não sabia que tinhas ido a Paris. Eu estou muito em Paris e também tu tens vários grupos com música diferente, não é? Ou seja, eu adoro tocar muita música diferente com grupos diferentes. Ganhaste muita experiência e conhecimento com essa tua aventura, sem ser num palco propriamente dito, num teatro, num auditório. Quão importante foi isso para ti? Muito importante porque, para já, a malta, pelo menos em Maiorca, nos bares onde eu tocava, a malta não ouve, percebes? Portanto, tu ganhas logo aí uma lição de humildade difícil. Tipo, ok, as pessoas não querem saber, portanto, é bom para estudar escalas, estudar standards que eu não conhecia bem de jazz e que cantava, e é indiferente, porque as pessoas não estão a ver. Portanto, foi ótimo para estudar e para experimentar, descobrir o meu timbre, como ficava. Sim. Pronto, descobri a minha personalidade artística, foi ótimo. Uma ilha é tramado. Desculpa? Estar-se numa ilha, teso. Todos os dias acordar teso. Sim. E pronto, o gajo arranja clubes para tocar, toca na rua, não sei o quê. No final do verão, o turismo decresce. Exatamente o que me aconteceu. E o gajo começa a ter dificuldades no continente. Exatamente. Pedes boleia, fazes qualquer coisa, mexe. Sim. Numa ilha, está a comer, tipo, telefonar à minha mãe, não é? Foi das poucas vezes em que ela me emprestou dinheiro para eu poder chegar a Barcelona. Claro. Eu também telefonei à minha irmã, pá, isto está a ser estranho, não é? Curioso, pá. Olha, quando estiveste em Paris, alguma vez encontraste assim alguém conhecido? Amigo teu? É que Jorge Palma teve. É verdade. Um encontro imediato com um amigo português e o Jorge Palma reconheceu e prestou-lhe uma pequena homenagem. Estava em Paris por uns dias, já não sei porquê, e estava no metro. O metro é a coisa mais rápida em Paris para ir de um sítio para o outro. E de repente vejo um tipo ao fundo da carruagem a tocar, que era o Jorge Palma. De repente ele vê-me, estava a tocar uma coisa, pensou americana ou assim, folk americano, e ele mudou a canção com um grande sorriso e começou a cantar A Noite Passada. E foi assim uma espécie de emoção surda, porque foi só entre nós dois, ninguém sabia do que é que se tratava, nem que canção era aquela, e se nos conhecíamos, e portanto foi uma alegria partilhada, mas ao mesmo tempo solitária, né? São daquelas coisas que valem a pena, aquelas coincidências que valem a pena na vida. Eu encontrei o Sérgio noutra ocasião, de outra vez, só porque estávamos os dois a comprar tabaco. Estás a ver Paris? Sim. E naquele momento, naquela tabacaria pequenina, de repente um gajo vai para o lado, olha o Sérgio, olha, comprar tabaco. Pá. Lembras-te deste encontro com o Sérgio que o Sérgio falava? Perfeitamente. Estavas a tocar o quê? Encontrava muitas... isso não me lembro. Está bem. Mas encontrava pessoas, porque aliás, era Cartier Latin, Saint-Germain, Odéon, Saint-Michel, onde os turistas andam mais, onde as pessoas que chegam a Paris, por exemplo, portugueses, encontrei o Pedro Osório, encontrei o Fernando Girão, encontrei o Zeca Afonso, encontrava-se. Até porque eu andava quase sempre na rua. Lá está, estamos em todo lado. Os portugueses estão em todo lado. Uma das coisas, uma das verdades universais acerca do Jorge, acho que toda a gente que aqui está consegue concordar comigo, é que há frases das canções do Jorge que nós inevitavelmente acabamos por dizer, e quando alguém diz qualquer coisa, se calhar completamos com uma frase do Jorge. E há uma coisa que eu digo muito na minha vida, que quando falam de mas vais fazer isso, não queres parar, eu digo assim, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. E é uma canção extraordinária. E eu peço um aplauso para alguém que a vai cantar agora.
é um amigo do Jorge, está aqui connosco, senhoras e senhores, o Rui David. Sim, senhor. Tira a mão do queijo, não penses mais nisso. Que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, usou-se disso. Quem perdeu é de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega a hora que tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver vento e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo de desejo. Que a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Parabéns, caríssimo Rui. Obrigado por teres vindo também. Obrigado, eu. Obrigado, João. Deixa-me aqui destacar o Festival da Canção. Foi ano passado, em que o Jorge escreveu uma canção e sei que fez questão que a canção fosse para ti. E quero que me contes rapidamente como é que é, de repente, teres alguém como o Jorge a escrever para ti e depois a pressão, digo eu, que tudo tem que correr bem. Porque é de facto Jorge Palma que escreveu a canção. Sim, claro. De alguma forma foi sentir que estava a ser um bocadinho a presença também do Jorge Palma ali. Sim. E eu sentia que a música era dele, o texto era dele, o quero lá saber é dele. Não é? Aquilo que dizias há bocadinho, de certas frases que vêm dali daquela raiz. E portanto, eu senti de alguma forma que estava ali a cumprir essa missão e senti muito bem. Senti muito bem. Ainda para mais, eu que em 90 e tais
vi o Jorge Palma e fui atrás dele, não pedir-lhe um autógrafo, mas fui pedir-lhe os acordes de uma canção. Ele dizia, não, agora não tenho tempo para isso. E escreveu nas costas de um bilhete que eu encontrei muito recentemente, aliás, de um bilhete, escreveu, depois liga-me e deixou-me o número de telemóvel. Então, 10 anos depois, 10 ou 15 anos depois, receberam um telefonema dele a dizer, olha, vens cantar esta canção, já está decidido, queres mudar o tom? Eu, não, está tudo bem, vamos a isso. Foi incrível. Vicente, portanto, isto leva-me a suspeitar que tu muitas vezes em casa atendias o telefone e eram desconhecidos que tinham o telefone que o teu pai dava. Constantemente. Eu era a secretária ou secretária do meu pai que nunca foi remunerado. Pai, lá estás tu a dar o número de telefone a pessoas que a gente não conhece. Mas era porteiro também, isso era sempre malta entrar lá por casa dentro e trazer monitores e guitarras e baterias e isso constantemente. E é fácil lidar com... Não. Agora não estou a falar com o teu pai. Okay. Não estou a falar com o teu pai. Estou a falar de um músico que é o Jorge Palma. É fácil ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso? Depende. É porque o meu pai... pronto, há quem acredite nos signos, eu por acaso nem ligo muito, mas é muito interessante. O meu pai é gêmeos. Sim. E diz desde sempre, e eu tenho de comprovar, que ele é várias pessoas ao mesmo tempo. Portanto, é conforme calha, a tal personagem que tocava o dia todo e quando acordava e quando... Eu conheci o oposto disso também noutras fases e isto era o Deus dará, sinceramente. Sim. Muitas pessoas numa só. Há bocadinho ouvimos o Jim a falar do teu pai e a dizer que o George is music and friends. E, Mafalda, isto é verdade, não é? O Jorge é música e tem este lado de amizade muito vincado e tu sabes isso muito bem. É completamente. Eu acho que uma coisa que o Jorge tanto fascinante é que transforma a vida dele toda em canções. E isso torna as canções quase pessoas. Ou seja, eu quando estou muito tempo sem ouvir uma canção do Jorge e depois a ouço, sinto o mesmo quando estou muito tempo sem ver alguém que gosto muito e volto a ver. É uma relação muito física com as canções, são muito humanas. E porque ele transforma a vida em canções, elas também nos tocam porque falam de tudo o que também nós vivemos, das derrotas, do amor, do desamor, das vitórias, das alegrias, da fragilidade. E acho que isso é uma riqueza enorme. Eu sou grande fã, tu sabes, sempre fui. E pronto, e adoro o trabalho do Jorge. E é recíproco. Também gosto muito de ti, Mafaldinha. Jorge. Vamos lá ouvir aquela coisa, estou desejoso. O homem quer a música. O homem quer a música. Olha, já agora, que música é que... vais agora apresentar isto. Que música é que a Mafalda vai cantar? Que música é que ela vai cantar? Sim. Por acaso foi uma escolha interessante. Que é Mi Fá. Sim. Que hoje brinquei depois com Mi Fá. E depois percorro o Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sim. Brinco com isso, mas a Mi Fá é uma pessoa que está viva. Que, pronto, somos amigos há muitos anos. E é curioso de Mafalda ter escolhido essa canção. É uma canção composta em que ano? Temos essa memória ou não? João, sabemos... Inícios de 80, não é, Jorge? É publicada no Ato Contínuo, não é? É do Ato Contínuo. É Ato Contínuo. É Ato Contínuo. Portanto, Aquele grande disco duplo. Duplo em 82, mas a canção acho que foi em 79 que eu escrevi. Portanto, canção de final dos anos 70, agora reinterpretada em 2019 pela talentosíssima e extraordinária Mafalda Veiga. Yeah! Vê se tu gostas. Mi Fá é de um comboio que eu descrevo, Mi Fá. São os teus olhos que eu levo, Mi Fá. Dentro dos meus, vê lá tu, Mi Fá. O amor nem sempre é brincadeira, Mi Fá. Quer a gente queira ou não queira, Mi Fá. As coisas são mesmo assim. E toda esta conversa é só por tu teres vindo comigo.
por termos conseguido chegar juntos ao ninho, por esses momentos em que eu não fui sozinho, mas depois foi a bagagem e o inevitável adeus no caminho. Mifá, tem cuidado contigo. Mifá, não vou soluçar por ti, Mifá, mas tenho um espaço vazio aqui, Mifá, no meu coração. Vê lá tu, Mifá, solamente una, dois, se pensarmos que isto é o fim, mas resta sempre alguma coisa, e toda esta conversa é só por tu teres vindo comigo, por termos conseguido chegar juntos ao ninho, por esses momentos em que eu não fui sozinho, mas depois foi a bagagem e o inevitável adeus no caminho. Mifá, tem cuidado contigo. Muito bonito. Francamente bonito. Mafalda, grande beijinho e explica-me lá rapidamente também porque que escolheste esta canção. Olha, primeiro eu adoro a canção, acho-a linda. E depois, na verdade, quem me deu a conhecer esta canção foi uma amiga que nós temos em comum, que é a Ana Moitinho, que trabalhou muito tempo com o Jorge e que trabalha comigo, e há muitos anos trabalha comigo. E ela é que me deu a conhecer o Mifá, portanto foi porque me apaixonei pela canção, na verdade. Acho-a muito bonita. Foi engraçado ver, eu gosto sempre de estar a olhar para os nossos convidados musicais e de repente quando as cordas começaram a tocar, o Salvador fez um oi! Fez um oi! Foi mais pelo inesperado da canção, de não estava... Ganha ali uma dimensão, não é? Sim, enfim, muito bonita a canção, muito inesperada e lindíssima. Pá. Parabéns, Mafalda. Parabéns, João. Parabéns às minhas cordas. Parabéns, Jorge. Mafalda Veiga, senhoras e senhores. Maravilhoso. Há pouco, na conversa com o Jorge, ficámos todos a saber então que o dinheiro que vocês recolhiam e que vos era dado por cantar na rua dava para algumas coisinhas boas. Mas agora, Jorge, vamos falar concretamente do teu primeiro pagamento. O disco lançado, o primeiro, e como é que Jorge Palma foi pago. Foi em géneros e bons. O Jorge Palma foi-nos apresentado pelo Carlos Cruz. O Carlos Cruz era o nosso AR na altura. Eu estava um bocado renitente, mas acreditei no... Eu não tinha ouvido a fita dele, mas eu acreditei no bom gosto do Carlos Cruz e dei luz verde. Quanto ao pagamento, ele disse o Carlos Cruz para me convencer mais, assim como nós tínhamos também uma firma de eletrodomésticos. Diz assim, olha, não há dinheiro em causa, ele vai casar, vai precisar de uma máquina de lavar, vai precisar de um frigorífico, e se quiser será esse o cachê. E foi. O Jorge Palma não vendeu muito o single, porque não se vendiam singles naquela época. Ele não tinha mais repertório. Gravámos só, portanto, dois trechos. Foi pena, mas temos o prazer de ele ter começado connosco. Portanto, este é o single de que falávamos. O seu primeiro single, não é? Que o cachê foram então, basicamente foi um enxoval. É isso. Máquina de levar. Nem tanto.
Mas foi frigorífico, máquina de lavar roupa. Que deu muito jeito? E não me lembro se mais alguma coisa. Ok. Se calhar o aspirador. E essas máquinas deram jeito? Deram muito jeito, porque funcionavam e depois... e porque quando eu decidi ir para a Dinamarca, para não ir à guerra, vendi-as, juntamente com outras coisas que eu tinha arrecadado. E deu para... Um pé de meia? Para ir para Copenhaga, primeiro Londres e depois Copenhaga, alugar carro e comprar umas roupas. O primeiro single chama-se então The 9 Billion Names of God. Corrijo-me se estiver errado, é a tua única incursão em termos de letras pelo inglês. Coisas editadas. Sim, editadas é. Porque eu nesta altura não conseguia escrever nada de jeito. Frases que se adaptassem à música que eu queria ouvir. E é depois disso que entra o Ari dos Santos. Pronto, abriu-me os horizontes da maneira que... Aprendi com ele, foi um mestre. Viu trabalhar com muita gente, para muita gente. Carlos do Carmo, Tonicha, Paco Bandeira, sei lá, muita gente. Era muito aberto. E para além daquilo que eu fui aprendendo, vê-lo trabalhar e a conversar com ele e com o círculo de amigos dele, de amigos que a Amália, a Germana Tanger, o Luís Tal Monteiro, foi um convívio muito, muito interessante. E eu entusiasmei-me e comecei a escrever, a tentar imitar o Ari. E o resultado disso é, a seguir a este, sai um EP, 4 canções, em que há 2 letras do Ari e há 2 letras minhas que queria escrever como o Ari. Exato. Mas, ou seja, um Ari menor. Mas esse Ari, esse pequeno Ari cresceu e merece uma incrível salva de palmas. Jorge Palma, senhores e senhores. Não te vais embora sem uma última canção. Se algum dia me disser assim, Vasco, faz um top 10 das melhores músicas portuguesas alguma vez feitas. Esta, no meu top, está lá. E tenho a certeza que está no top de muita gente que aqui está. Tá, eu sei. É dos arranjos pianísticos mais conseguidos que eu tenho. E a própria canção. Senhoras e senhores. Posso? Força! Senhoras e senhores, Estrela do Mar é o Jorge Palma. Já, muito obrigado a todos. A todos. Muito, muito obrigado. Desculpem lá a seca. Mas estão-me a dar um presente muito bom. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sol não parecia disposto a não vir, estender-me na praia sozinho ao volante e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: estrela do mar. Eu sou a estrela do mar, só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim.
Sou fiel, é Ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. Não sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços e escrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram 1000 anos sobre o nosso encontro, mas 1000 anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar, só Ele obedeço, só Ele me conhece, só Ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é Ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. O extraordinário Jorge Palma. Deixa-me rir. Essa história não tua. Falas da festa do sol e do prazer. Nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar. E não é tão que queres vender-me. Deixa-me rir. Nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista.